Boa noite, irmãos, bem-vindos mais uma vez a esta programação da vossa Diocese Católica de Fresno, a nossa fé, a nossa vida, programação que vem cada domingo aqui para o bem dos nossos telespectadores e é repetido cada terça-feira à noite, também para aqueles que não podem apanhar-nos no domingo. Estamos neste tempo sagrado da Páscoa, aqui convosco, Padre Daniel Ávila e Padre Isaac Menezes. É uma alegria estar convosco e obrigado de terem ligado e passar este tempo conosco na Palavra de Deus e profundizando um bocadinho mais a presença do Senhor conosco na sua Palavra. Padre Isaac, a Páscoa já está 3 semanas adiantadas, já estamos no terceiro domingo, começando a terceira semana. Está tudo correndo bem? É tempo de festa para você? Eu acho que é sempre tempo de festa. Só que, como estávamos a falar há pouco, eu acho que dentro da nossa cultura portuguesa, nossa cultura açoriana, talvez nós não celebramos tanto a Páscoa como outros dias no calendário religioso. Nós celebramos muito mais o Espírito Santo e já nestes domingos, mesmo aqui na Califórnia, já há festas em diferentes lugares. Nos Açores há funções que vêm sendo quase a mesma coisa em diferente, em todos os impérios. Sim. E isso de uma certa forma como toda a nossa cultura muito mais direcionada para o Espírito Santo e não tanto a celebração de Jesus ressuscitado. Eu acho mesmo, não é só nos portugueses, mas eu acho que é uma coisa diferente, uma pessoa sinta-se diferente quando está no tempo da preparação. Os 40 dias da Quaresma são dias enfocados, as pessoas estão a passar, não sei se estamos a contar quando é que chega o fim deste tempo de penitência, de jejum, da Quaresma, mas é um tempo que uma pessoa está concentrado nesses dias, não? Chega o tempo da Páscoa, celebramos o domingo da Ressurreição e celebramos uns dias, o oitavo, os 8 dias da festa da Ressurreição. E já passando isso, ainda estamos no tempo da Páscoa, ainda vestimos de branco dentro da igreja, estamos ainda cantando as aleluias com coisinha de força, mas vai diminuindo, não? Uma pessoa não sinta tanta... ainda é Páscoa, não acabou ainda, e já estamos ao fim dos 50 dias, a pessoa está a pensar já, já. Ou até também pode ser que nós não observamos tanto a Quaresma e é por isso que a Páscoa não parece como um domingo normal. Porque se nós realmente fizéssemos muito jejum durante a Quaresma, então aí nestes dias, se nós regressássemos a comer o que comíamos antes, a deixar os sacrifícios, Sim. Aí já eu acho que já fazia diferença. Como por exemplo, eu lembro-me de o meu segundo companheiro no seminário, ele durante a Quaresma, ele dormia no chão. Durante os 40 dias ele dormia no chão. E nós fomos para o mesmo seminário, assim que sabe que aquele chão era duro, não era com e frio, alcatifa nem nada disso. E depois então, quando era nestes dias, ele estava na cama. E eu acho que aí ele celebrava com mais força a Páscoa, sim, porque já não estava a fazer aquele sacrifício. Nós tentamos de manter este aspecto de festa, este aspecto de celebração, mas até dentro da igreja a pessoa nota-se que os lírios já ficam coisinha cansados depois da terceira semana que eles estão lá, se eles não estão a sendo aguados e mantidos, então já começam também a aparecer uma coisinha de murcho, não? Nós temos que animar este tempo da festa. Eu sei que nós olhamos já para as festas do Espírito Santo e não é uma coisa má, não estamos a dizer que isto é uma coisa que é própria. E até de uma certa forma é a maneira como nós celebramos, realmente celebramos, porque o Espírito Santo para nós não é só o dia de Pentecostes ou da Trindade, mas é todo este tempo. Todo este tempo já é a época do Espírito Santo.
E alguns teólogos dizem, até comentarem, isto não temos que entrar neste caminho, mas só para mencionar que há alguns teólogos que falem que o evento, o momento da ressurreição e a vinda do Espírito Santo, que nós dividimos e dizemos 50 dias no Pentecostés e tudo isso, mas alguns que pensem que isto foi tudo uma coisa que passou igual, junto, não? Que Jesus ressuscitou e a vinda do Espírito Santo foi coisa imediata. Até falamos domingo passado, na primeira aparição de Jesus entre os apóstolos, que ele já soprou sobre eles o Espírito Santo. Se há uma parte de alguns teólogos que falam que isto foi uma coisa junta, que não foi uma coisa assim prolongada, mas os eventos todos associados. Se não fazemos mal, então, dizendo, olha, estamos a celebrar a Páscoa, estamos a celebrar a Pentecostés, o Espírito Santo, tudo junto. Bem, o que está a dizer, eu tenho conhecimento disso, mas eu acho que isso é mais enfocado no Evangelho de São João. Nos outros evangelhos, eu acho que até menciona 40 dias depois, ou 50 dias, mesmo Sim. diz 50 dias depois foi levado ao céu. Sim. Assim que eu acho que essa tradição vem mais desse número e de estar mencionado nos outros evangelhos. Mas o que sabe-se é que muito provavelmente esse número em si já é simbólico. Sim. Para dizer que 40 dias de penitência, mas a ressurreição é muito maior. Sim. Então aí leva-se mais tempo a celebrar, porque nós devemos, porque a fé o exige de uma certa forma. Sim. E a realidade é tudo parte da mesmo assunto, não é? Cristo ressuscitado e o mesmo Cristo que nos promete o Espírito Santo. É uma realidade, não? Que nós vivemos agora a vida de Cristo ressuscitado porque recebemos o seu Espírito Santo, não é? Temos o Espírito dentro de nós. Só as coisas fazem parte de uma e do outro, não é? Só... Sim, e o mais importante ainda, até o Santo Padre Francisco estava falando sobre isto, em que nas suas últimas homilias, eu acho que foi do domingo passado, em que ele dizia da importância de aceitar o Jesus ressuscitado, de receber essa pessoa viva, o Jesus ressuscitado, seja qual seja a forma como a fazemos ou como a aceitamos. Yeah. E é interessante, então, durante este tempo da Páscoa, nós ouvimos das várias aparições, os vários momentos em que Jesus ressuscitado entra outra vez na vida dos apóstolos e na vida dos fiéis, dos discípulos, como temos hoje. Temos outro encontro de Jesus com os seus discípulos. E já seria, então, nós podemos já, com esta introdução toda, já podemos dirigir-nos à Palavra de Deus e ver outro encontro de Jesus com os seus discípulos e ver como é que isso toca a nossa vida. Está bem. Então nós vamos ler o Evangelho de hoje. A forma breve, este domingo tem duas opções. Depende da sua paróquia qual opção leram. Se fosse na minha, eu ia ler era a opção larga. Mas como aí estamos só a meia hora, vamos chegar. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. Natã, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Eles responderam, nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas aquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus, rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam, não.
Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 covados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos e alguns temas assim bem conhecidos para nós. Jesus à beira do mar, os discípulos que tinham saído do mar, podemos dizer, que era o seu trabalho, para seguir a Jesus, agora voltam lá. Alguns dizem que este foi como um momento de incerteza para os discípulos, depois de Jesus ressuscitado, e ele estava no meio deles, mas não estava com eles seguidamente. Não sabemos bem o que Jesus estava fazendo nesse tempo. Aparecia aqui, aparecia lá, mas o que é que ele andava a fazer? Mas parece uma coisinha inconsistente aqui, que eles estão lá, mas não estão a seguir a Jesus ressuscitado. Só ele não está com eles continuamente. Eles decidem que vão ir a pescar. E esta ideia, então, é quase um regresso, não? À vida mais conhecida. Agora estão à espera de ver o que é que Jesus vai fazer e eles não sabem o que é que fazer consigo, só vão à pesca, a coisa que eles sabem melhor. Vamos falar uma coisinha disso, já chegamos ao momento do intervalo, mas com essa ideia do barco, do mar, dos pescadores, vamos voltar para esse tema neste terceiro domingo. Vocês não vão muito longe, aqui estamos de novo dentro de 60 segundos. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. E outra vez aqui estamos convosco. Obrigado por vocês não terem abandonado-nos, que aqui estávamos à espera e se vocês não aparecem, então o que é que íamos fazer? Estamos aqui a falar, Padre Isaac Menezes, Padre Daniel Ávila, estamos aqui a falar deste terceiro domingo da Páscoa e a aparição de Jesus aos seus discípulos e a aparição à beira do mar de Galileia, em que Jesus encontra os seus discípulos outra vez na pesca. Padre Isaac, Deus já tinha dito a eles, olha, vocês vão ficar pescador de homens, mas eles regressem a pescar peixes.
Eu não sei, isto, então eles não estavam sendo obedientes a Jesus? Ou o que é que passava aqui com estes homens? Bem, talvez podemos pegar com aquela ideia que o Senhor deixou antes de nós irmos para o intervalo e talvez aí podemos explicar isto. Eu acho que os discípulos, tal como nós, não tinham a experiência da ressurreição. Nunca tinham experimentado o que é que significava ser ressuscitado, o que é que significava Jesus ressuscitado ali no meio deles, aparece, desaparece. E eu acho que eles, de uma certa forma, como talvez estão assim como nervosos, é a forma como eu vejo, estão nervosos, não sabem bem o que fazer, para onde ir, e de uma certa forma Pedro diz, olha, eu vou fazer o que eu sempre fiz, ou vou fazer aquilo que conheço, que é mais confortável. Se ele era pescador, depois até talvez aquilo ajudava-o a relaxar. Talvez eu estava cheio de stress, para usar uma palavra dos dias de hoje, e disse, olha, eu vou pescar, como quem diz, eu vou relaxar, eu vou tirar o stress. Mas a verdade, eu acho que também a outra ideia que me vem à cabeça é a primeira vez quando são chamados, que também estão num barco, que também Jesus disse, lança as redes para o outro lado, que também a pesca foi boa, as redes sobrecarregadas e que não romperam. E como de uma certa forma, quando São João diz é o Senhor porque como conectaram os dois eventos e viram é o mesmo Senhor. É Jesus aqui. É interessante porque eles regressem ou voltem para aquele que eles conhecem, que estavam confortáveis, não? Mas não tem muito sucesso. Eles estão a fazer isso, bem, quem sabe que não estão pensando em Jesus, estão a pensar que eles sabem fazer, mas não têm sorte. Eles vão fazer uma coisa dependendo da sua capacidade, da sua maneira, e não têm sorte, não pescam nada. Jesus aparece, disse, eu gosto até das palavras que Jesus usa com eles, rapazes, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles, quando eles reconhecem que é Jesus, então as coisas mudem, não? Porque eles estão a pescar debaixo do seu controle, seu poder, sua maneira, sua sabedoria, e não conseguem nada. E agora Jesus aparece, que não é pescador, mas ele entra e diz, olha, vocês deitam a rede deste lado, e eles têm então grande pesca. Para mim, isto quer dizer que agora, depois de Cristo estar ressuscitado, depois de terem conhecido Jesus, não é possível voltar à vida anterior. Não é possível voltar ao que eles conheciam. Agora a vida tem mudado de tal maneira que agora eles também têm que mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de actuar. E agora tem que ter Jesus ao centro se eles esperem realizar alguma coisa que dá fruto, não? Que não vai ser só um gasto de tempo e energias e que não vai conseguir nada. Então eles não podem regressar àquilo que conheciam antes, ou àquilo que era confortável antes, mas assim sinto eu. Pensar no futuro e o caminho novo. É porque conhecendo Jesus é uma coisa nova. É como nós passamos para a Quaresma e acabamos com a Quaresma e chegamos à Páscoa e voltamos para trás aos mesmos pecados, às mesmas coisas, fraquezas, as coisas que nós tínhamos. Então o que é que valeu ir para a frente se vamos voltar para trás? Só quando encontramos Jesus ressuscitado é dizer que nós mudamos, nós vamos para a frente. Nossa vida tem que mudar, não? Isso é verdade. Mas às vezes nós damos 2 passos para a frente e 1 atrás. Não é assim. E se fosse sempre assim, dar 2 para a frente e 1 atrás, ainda íamos a algum lado. Não, muito mal. Eu gosto muito daquela imagem de Pedro, de São Pedro, que está ali na proa do barco, e quando ouve
que é o Senhor, ele atira-se ao mar. Eu gosto muito daquela imagem dele, atira-se ao mar. Bem, eu acho que quem já esteve na Terra Santa, que seja alguns de vós, sabem que, embora que nós dissemos que é um mar, mas não passa de um lago. Eu imagino que aquele lago ali dos Três Rios, que é maior. Eu acho que sim. Deve ser, de certeza. Que é maior e, obviamente, não deve ser assim tão fundo. Depois nós não podemos pensar que isto é o nosso mar azul dos Açores e ele está bem lá para fora sem ver terra e atira-se ao mar e vem a nado aí umas horas até chegar à terra. Nada disso. E até que ele até o pedia o vir, assim que... Mas, de qualquer maneira, é muito interessante essa ação de atira-se. Veste-se, porque está desnudo ou tinha tirado... Estava nu, como forma de quem diz o passado, reveste-se do Cristo ressuscitado e atira-se. E a água é simbólica também. São João é muito simbólico. A sua maneira de escrever, tudo tem sentido. Não tem nada aí gratuito. Tudo tem alguma conexão. Ele atira-se à água. São Pedro não foi batizado, não? Podemos dizer que não há ocasião nenhuma em que se vê que Jesus bautizou São Pedro. Bem, isso é interessante, porque não existe referência a dizer... Tem alguns que, se nós sabemos que eram discípulos de João, eu acho que é no capítulo de São João, quer dizer, no terceiro capítulo de São João, acho que é o verso 20 ou não sei o quê, diz que Nosso Senhor batizou e os seus discípulos batizaram. É só a única referência que existe a Jesus a batizar. Mas é sem dúvida... Bem, o que sabe é que nós não sabemos, ou pelo menos não existe uma referência direta. Sim. E assim, mas ou tirar-se ao mar, é também um símbolo assim, do batismo, que ele reviste-se, passa pela água para chegar a Jesus, não é? E era água doce. Não era água salgada. E a água, e então depois da água, eles sentem-se, Jesus o que é que diz? Olha, vocês trazem uma coisinha, e eles já têm as brasas preparadas, e é um jantar, não é? Um almoço. Até parece que Nosso Senhor, até parece que Deus tem tudo preparado. A única coisa que precisa o peixe. Do peixe, precisa da gente, precisa do fruto do nosso trabalho. Isso. E ele faz o resto. Sentem-se e comem, sim. E diz, São João esclarece que ninguém teve que pedir ou ninguém teve que perguntar quem és ou quem serás, porque ele, na sua ação, partindo o pão, partindo o peixe, repartindo o peixe, eles reconhecem que é Jesus, eles não têm dúvida nenhuma. E também o peixe também passa a ser também algo simbólico para nós. Todas as pessoas, muitas pessoas nestes carros e em casas veem às vezes um peixe e um peixe, isso também é simbólico porque é as primeiras três letras de peixe em grego são as mesmas três letras de nome Jesus. Ictus. E é daí, não vamos agora pensar que o peixe está no lugar de pão, está no lugar do vinho na ceia, mas sim que é aquele simbolismo. É um símbolo eucarístico, que muitas vezes usavam os cristãos. Porque é mesmo Jesus, porque é, outra vez, as primeiras três letras em grego da palavra peixe e a palavra Jesus, como são iguais. Também vem daquele outro tempo em que eram perseguidos e tinha que ser por meio de sinais. Claro. E aí o peixe tem esse simbolismo. Não é para pensar porque eles gostavam mais de peixe do que carne. Talvez era ao contrário. Não, porque muitas vezes Jesus falava de pescador de homens. Só aqueles que se deixavam ser pescados eram considerados os cristãos. Só o peixe simbolizava então aqueles que são de Cristo, porque ele fez de seus discípulos pescador de homens, então, e nós deixamos ser pescados, somos parte da pesca para Deus. Nós temos... Não. Eu só ia dizer, para falar de pescador de homens, o senhor é que é a pessoa mais indicada.
Não, como somos- está, somos como todos. está não, mas como está nas vocações, é que está muito encarregado nisso de... Estamos a pescar não só sacerdotes, esperamos que pescamos alguns, mas futuros pescadores. estamos a pescar almas para Deus, não? Sabe que eu nunca pesquei na minha vida? Nunca. Nunca. Nasci à beira do mar Oh, homem, e nunca pesquei na minha vida. como é que escapaste das ilhas e nunca deitaste um caniço lá na água? Meu Deus da minha alma, isto me foi mesmo negado uma vida normal. Isto tem que se fazer quando vais aos Açores este ano, é meter um caniçozinho com a cordazinha, a ver se agarras uma garopa ou alguma coisa. Uma aí. garopa. Era bom. Um peixe porco. Não, isso... Que a minha sorte talvez é que eu apanhava primeiro. Olha, vemos aí então os símbolos da nossa fé neste encontro e só para dar tudo, amarrar tudo junto, Jesus então os convida, eles passem pela água, que é o símbolo do batismo, o pescar, que é o seu ministério, a comida, que é a Eucaristia, e enfim, então Jesus também os manda, não? Ele chama-lhes para ser então reunidos com Ele, ver que Ele está no meio deles, que é a sua vida agora de frente, e no fim os manda para fazer o seu ministério. Não leemos tudo hoje neste Evangelho. No universo. E ainda para arrebitar o prego de simbolismo, tem o número simbólico da quantidade de peixe, 153, porque naquele tempo, segundo Aristóteles, Sim. ele, que era também uma espécie de conhecedor científico, disse que havia 153 espécies de peixe. E esse peixe aí representa Jesus ao mesmo tempo e também representa todos nós. Sim, toda a humanidade. Toda a humanidade. Que são todos chamados a participar em Deus. Irmãos, isto é então a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos e é aqui que ele mostra again que ele está parte da vida deles e que eles, sem Ele, não podem ter a vida agora completa que Ele oferece. Oxalá que nós também estamos encontrando Jesus neste tempo da Páscoa e vendo a nossa necessidade de que sem Ele a nossa vida não está completa, mas com Ele tudo podemos fazer, tudo podemos, porque Ele está no meio de nós. Até domingo que vem, se Deus quiser.